Graça e paz, meus irmãos. Que a paz de Cristo seja abundante na vida dos irmãos, nas suas famílias. Poderoso Deus, continue falando aos seus corações naquilo que Ele quer nos ensinar todos os dias e nesta noite. Amém? Estamos começando, como a irmã Emily falou aqui há poucos instantes, que este mês de agosto é o mês da juventude. Mês em que os adolescentes e os jovens estarão com a programação aqui nesta igreja. E se você puder estar aqui para apoiar esses jovens, esses adolescentes, a gente vai glorificar o nome do Senhor por isso. Por você estar aqui apoiando essa nova geração que tanto precisa de ouvir a palavra, que tanto precisa de Cristo, a razão da nossa vida, a razão do nosso viver, não é verdade? E você que está em casa também está convidado a vir também, está apoiando essa juventude. E como é que a gente apoia? Quando a gente ora pela juventude, quando a gente está sempre com uma palavra, mas não é a nossa palavra, a palavra de Deus, ministrando ao coração de um jovem, de um adolescente, sobre a vontade de Deus para a vida deles. É quando você se coloca à disposição do reino para ajudar um dos jovens e um dos adolescentes, trazendo à casa do Senhor. Então tem várias maneiras de você participar deste mês da juventude, abençoando esta nova geração que tanto precisa de Jesus. Mas nós vamos também dar um outro aviso, lembrar que no próximo domingo nós temos aqui a comemoração dos aniversariantes dos meses de maio, junho e julho. Mesmo que você não tenha feito aniversário nesses meses, nesses 3 meses que falamos, você está convidado para estar conosco, porque nós estamos com almoço. Um almoço para comemorar. Geralmente a gente sempre comemora com um café da manhã. Mas no próximo domingo nós vamos estar aqui almoçando juntos para nos confraternizarmos, para pedir as bênçãos do Senhor sobre esses nossos aniversariantes e manter comunhão. Porque a igreja, ela precisa viver em comunhão. Um dos pilares desta igreja, a Igreja Batista Fonte da Vida, é uma igreja com propósito. Então ela vive adorando a Deus, ela vive também na comunhão dos irmãos, mantendo a comunhão. Então esta também é uma maneira de manter comunhão com os irmãos. Nós estamos pedindo somente uma oferta, né? Porque R$10 é uma oferta. Alguém almoça aqui por R$10 na rua? Nem o PF é desse valor. Alguém almoça aqui a R$10, gente, na rua? Fala a verdade. Eu acho que não, né? Então, é só mesmo para a gente comprar carne, que todo mundo sabe que a carne ficou um pouquinho mais cara, para que o feijão fique mais gostoso. Mas mesmo que você, irmã Alessandra, eu não tenho dinheiro, não é por isso que você vai deixar também de estar. A irmã Roquilda vai botar um pouquinho mais de água, né, irmã Roquilda? A gente compra mais 1 quilo de farinha e todo mundo come. O importante é que estejamos aqui juntos, irmãos. Que é importante nós estarmos aqui celebrando ao Senhor juntos. Sem mais delongas, o tema deste mês já foi dito aqui. Cristo, nossa razão para frutificar. Abramos a palavra do Senhor no livro, ou melhor, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16, que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Vamos orar.
Pai, nós estamos mais uma vez a falar contigo através da oração. E nós temos esta alegria de termos este canal de conexão com o Senhor, que é a oração. A oração que Jesus ensinou tantas vezes aos seus discípulos, para que pudessem manter comunhão com o Pai, para ouvir também do Pai a direção para os seus passos, para continuar no caminho, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos, Senhor, nesta noite, pedir que o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, venha falar ao nosso coração acerca desta palavra. Nós queremos, Senhor, nesta noite ainda, interceder por todos os jovens, por todos os adolescentes desta igreja, para que eles, Senhor, possam estar cheios do pleno conhecimento da vontade do Senhor para suas vidas, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que eles possam, Senhor, andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe, ó Pai, em tudo e frutificando em toda boa obra. Ó Deus, nós queremos colocar esta nova geração em Tuas mãos, para que possam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que eles sejam cheios, Senhor, da plenitude do Senhor, para que eles venham, Senhor, testemunhar com poder e graça aonde eles estiverem, dentro de suas casas, aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, no colégio, na faculdade, no trabalho, na rua, em qualquer lugar onde eles se encontrem, eles possam ser fiéis testemunhas do Senhor, que eles possam ser verdadeiros discípulos do Senhor, cheios do Espírito Santo, de autoridade para pregar, autoridade e poder para testemunhar do amor do Senhor por suas vidas. Ó Deus, nós queremos pedir também que eles sejam, ó Deus, quebrantados de espírito, contritos em seus corações, para que possam, ó Deus, ter a capacidade de reconhecer os seus erros e corrigi-los, para que eles possam, Senhor, se quebrantar diante do Senhor, para serem moldados conforme a vontade do Senhor, para que eles sejam vasos de honra na Tua casa, para que eles sejam vasos novos de honra, que honram ao nome do Senhor. Deus, que esta nova geração de jovens e adolescentes, seja uma geração forte, uma geração firmada na Tua palavra, firmada em Teus caminhos, comprometida com a Tua palavra, comprometida com o Teu reino, e que vive para louvar e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós também suplicamos, Senhor, por aqueles que estão perdidos, que se acham perdidos ainda nas trevas do pecado, que são dominados pelo pecado, daqueles que hoje, Senhor, não conseguem lutar contra os seus desejos, aqueles que se sentem enfraquecidos, aqueles que hoje, Senhor, se sentem sem força para, ó Deus, servir ao Senhor, para tomar uma atitude, porque é uma questão de decisão, mas eles não têm conseguido, Senhor, porque as trevas são grandes ao redor deles e sobre eles. Mas que as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, que eles conheçam a verdadeira razão de eles estarem aqui neste mundo, que eles conheçam a Cristo, que é a razão do nosso viver, é a razão de estarmos aqui. Ó Senhor, visita, Pai, aqueles que estão vulneráveis aos perigos deste mundo. Nós queremos pedir, Senhor, por aqueles que têm sofrido
têm levado uma vida de sofrimento, porque estão longe do Senhor, porque estão caminhando distante, Senhor, de Ti. Ó Deus, resgata, através da Tua igreja, estes que andam nestas circunstâncias. Resgata, Senhor, através do Teu grande amor, cada um deles, para que salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, eles venham adorar a Ti e venham ter vida, vida em abundância, vida, Senhor, transformada, vida que louva e engrandece o nome do Senhor. É por estes que nós oramos. É por estes, Senhor, que o Senhor já orou no passado, enquanto esteve aqui. Daqueles que creriam em Teu nome. E em nome de Jesus é que nós oramos, intercedemos. Amém. Amém, irmãos? Nós temos um compromisso com essa nova geração. Nós precisamos nos comprometer para sermos aqueles que vão estar auxiliando esta nova geração a encontrar-se com Cristo Jesus. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão de você crer em Cristo Jesus? Qual a razão de você estar aqui hoje no culto? Qual a razão de você que está em casa, ou talvez em um outro lugar, estar assistindo essa live? Qual é a razão da sua vida? Pelo que você se move? Qual a razão pela qual você trabalha, você vive, você respira? Irmãos, o Senhor Jesus sempre será a razão da nossa existência. Sempre o Senhor Jesus será a razão do nosso pensar. Sempre Cristo Jesus será a razão do nosso executar. Eu estava há poucos dias tentando encontrar meu livro, eu não encontrei. O livro Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito. E quando a igreja aqui, há alguns anos atrás, ela começou a estudar Uma Vida com Propósito, eu me lembro que a primeira lição, se eu não me engano, ela dizia assim: tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. A razão é Deus. Nós vivemos uma vida, mas essa vida já tinha sido planejada, já tinha sido pensada por Cristo Jesus. Você não está aqui por um acaso. Eu me lembro que havia uma expressão dessas em uma dessas lições. Nós não estamos aqui por um acaso. Você não está aqui porque tão somente seus pais se uniram para que você nascesse, não. Há um propósito de Deus em criar sua vida, em criar a minha vida. E este propósito, ele é muito maior do que aquele o qual eu e você dizemos que vivemos. Tem muitas pessoas que dizem assim: o meu propósito é trabalhar para que minha família, meus filhos tenham uma boa convivência, tenha uma boa maneira de viver, uma boa escola. A gente, muitas vezes, seres humanos, nós pensamos que estamos trabalhando, que a razão da nossa vida persiste em trabalhar para conseguir algo. Mas, irmãos, o propósito de Deus nos criar é para a sua honra e para a sua glória. Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, na verdade, Paulo não tinha estado lá. Ele tinha notícias que eram trazidas por Epáfras. Lembrando um pouco
de que quando aqui estudamos sobre a vida missionária de Paulo, nós vamos lembrar que Paulo passou mais de 2 anos na cidade de Éfeso. E ali ele ensinando, admoestando, discipulando os novos convertidos. A palavra de Deus diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus a partir da cidade de Éfeso. E com certeza a cidade de Colossos, que ficava no Vale do Lico, juntamente com 2 outras cidades, ali também ouviu. E uma dessas cidades, diga-se de passagem, é Laodiceia, aquela igreja a qual João tem uma visão e Deus dá a visão e traz o recado de Deus lá no livro do Apocalipse. Então, no momento em que Paulo estava ali, a palavra do Senhor cresceu, a palavra do Senhor crescia, e esta palavra chegou à cidade de Colossos. E com certeza, alguns estudiosos dizem, pelo menos, que enquanto Epáfras estava em Éfeso, ele ouviu a palavra, reteve a palavra e levou esta palavra para Colossos, que ficava a 160 quilômetros a leste de Éfeso. Porque a palavra do Senhor crescia e a palavra do Senhor ia conquistando os corações daqueles que ouviam a palavra de Deus. E Paulo, quando recebe as notícias daquela igreja, daquele povo que ali estava, ele faz uma oração. Deixa sua Bíblia aberta, vamos caminhar aqui um pouco pela palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, ele diz aqui, a partir do versículo 4, acompanhe comigo. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A palavra do Senhor crescia desde o dia que aquele povo tinha ouvido e tinha conhecido a graça de Deus salvadora. Continuando a leitura, versículo 7. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E qual foi a oração de Paulo em favor daqueles irmãos? Ele vai descrever aqui agora. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. A razão da fé daquele povo cresceu em Cristo Jesus, porque eles conheceram a graça salvadora de Deus. Eles agora tinham entrado em contato, eles tinham ouvido e agora tinham conhecido. E agora Paulo estava orando por aquele povo, para que eles pudessem crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus em sabedoria. Porque tem muita gente que cresce no conhecimento sem sabedoria. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas na hora de pregar não tem sabedoria. E eu digo isto porque algumas vezes você se depara com alguém pregando em praça pública, em ônibus, em locais. A pessoa tem até uma certa conhecimento, tenha um certo entendimento, conhecimento, informação, mas não tem sabedoria. Quantas vezes você e eu já se deparou com pessoas falando sem sabedoria? Mas Paulo pede oração para que aquele povo fosse cheio do conhecimento de Deus e este conhecimento fosse transmitido com sabedoria, em toda a sabedoria e entendimento espiritual das verdades eternas. Falando nisso, semana passada, eu vinha do comércio para cá e, de repente, uma voz masculina, não vi, o ônibus estava meio cheio, e eu ouvi alguém pregando. E logo que eu ouvi alguém pregando, os ouvidos ficam bastante atentos, né? O que aquela pessoa vai dizer. E na medida que ele disse que ia ler um texto. E eu fiquei observando o texto que ele ia ler. A princípio não entendi bem o que é que ele ia ler naquele contexto ali daquele ônibus. E ele pegou o texto de João Batista quando ele estava batizando. E eu queria saber aonde ele queria chegar, porque ele foi falar do batismo, né? Que batizou Jesus e ali foi e tal. Mas depois eu fiquei observando como ele foi explanando a palavra de Deus. Aquele jovem, que eu não sabia ainda quem era, mas de uma voz potente, ele começou a falar com todo um conhecimento que ele tinha de Jesus e da palavra de Deus. E a Bíblia estava em suas mãos porque ele leu o texto bíblico. Ele disse: eu vou ler, eu não vi. E ele começou a ler, ele tinha conhecimento, e na medida que ele lia, e depois que ele terminou, ele começou a falar. E quando ele começou a falar, eu tive, irmãos, a alegria de atestar a sabedoria que ele estava falando sobre a palavra de Deus, sobre o texto discorrido. Ele não só falava com o conhecimento que ele tinha das Escrituras, mas era um conhecimento que trazia sabedoria e entendimento espiritual. Mas Paulo aqui, e para a glória de Deus, ele pregou, né, falou verdades coerentes, com sabedoria, e eu glorifiquei ao Senhor. Quando eu passei, eu vi que era um jovem, um senhor jovem, estava sentado. Ele era até deficiente, mas estava, né, tinha uma deficiência, estava naquele local onde ficam daqueles ônibus que tem os elevadores, né? E eu glorifiquei a Deus porque tantas pessoas que têm um conhecimento e tanta informação, mas às vezes não prega com sabedoria, com discernimento espiritual. Mas Paulo está pregando, ou melhor, orando para que aqueles irmãos tivessem essa sabedoria, esse entendimento espiritual. E eu acredito também que quando Paulo faz essa oração, é para que aquela igreja, é para que aqueles irmãos tivessem nas suas mentes bem claro qual a razão deles existirem, a razão deles serem cristãos.
E ele continua nessa oração falando que ele gostaria, estava pedindo ao Senhor que eles também andassem de maneira digna do Senhor, agradando ao Senhor em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, porque ele entendia que nós precisamos ser frutíferos. A razão de nós sermos cristãos, de termos a Cristo, também nos leva para este patamar de que nós precisamos frutificar. E ele diz, ainda em sua oração, que aqueles irmãos, eles deveriam estar sendo fortalecidos, segundo o poder da glória de Deus, para perseverar na doutrina dos apóstolos, para perseverar no caminho, com paciência e com alegria, porque sabia que a caminhada cristã é uma caminhada que requer de cada um de nós perseverança. Todo cristão que tem a sua razão da sua fé em Cristo, ele precisa ser um crente perseverante. Porque se ele não for perseverante, ele não vai alcançar as promessas. Se ele não perseverar no caminho do Senhor, ele não vai chegar ao destino que é os céus. Nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Colossenses que Paulo, falando para aqueles irmãos, falando que eles, uma vez que estavam ressuscitados, que eles foram ressuscitados juntamente com Cristo, eles precisavam buscar as coisas que estão em cima, as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e não nas que são da terra. O versículo 2 diz isso: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem tem a razão da sua fé em Cristo, tem que caminhar em perseverança, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não pode sair deste caminho, não pode deixar de olhar para o alto, não pode deixar de olhar para Cristo, tem que continuar olhando para as coisas que são do alto. Quem tem desviado o seu olhar de Cristo, do alto, tem deixado de pensar nas coisas de cima, logo está pensando nas coisas da terra, que são passageiras e que tentam nos tirar do propósito pelo qual nós fomos criados, que foi para a glória de Deus. Então é necessário caminhar com perseverança, e era isso que Paulo estava orando pelos irmãos colossenses, que eles tivessem perseverança e paciência para suportar as aflições do mundo. Jesus já tinha advertido: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus não enganou ninguém, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, para perseverarmos, precisamos também de paciência. Paciência para esperar o tempo de Deus, paciência para alcançar as promessas, paciência para aguardar o grande dia, o qual nós nos encontraremos com Deus. Mas de que maneira perseverar? De que maneira ter paciência? Com alegria, alegrando-se no Senhor, alegrando-se nele, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Ele em nós é a esperança da glória, e é por isso que nós temos essa alegria. Mas também Paulo continua falando em sua oração que nós pudéssemos caminhar em perseverança, em paciência, em longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, vivendo uma vida de gratidão, porque nos fez participar da herança dos santos na luz. O fato, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo nos ter tirado do poder das trevas
e ter nos transportado para o reino do seu Filho amado, e nós termos a redenção, que é a remissão dos nossos pecados, nos leva a ter uma vida dando graças ao Pai, louvando ao Pai, agradecidos ao Pai. E aí é quando entra, próximo aqui a divisa, quando ele vai falar da natureza de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque em Cristo, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, inclusive a sua vida. Nós fomos criados por Cristo Jesus. A razão da nossa fé em Cristo Jesus, a razão do nosso serviço a Cristo Jesus, é porque reconhecemos que fomos criados por Ele. Somos imagem e semelhança do Deus eterno. Deus nos criou para o louvor da sua glória, como disse o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Efésios. Para o louvor da sua glória nós fomos criados. E é por isso que nós nos movemos, porque é Ele que nos move. É por isso que somos sustentados, porque é Ele que nos sustenta. Por Ele fomos criados, por Ele fomos salvos e por Ele somos dirigidos, porque Ele nos criou. Ter Cristo, irmãos, como razão de ser da nossa vida, é segui-lo com exclusividade. É entender que Cristo quer ser exclusivo em nossa vida também. É nós seguirmos a Ele completamente rendidos e com exclusividade. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aqui já cantamos aqui no início, né, do culto, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Este também é um verso que diz respeito a um cântico que Paulo lá em Romanos fala, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Todos conhecem, né, essa parte deste cântico lá no livro de Efésios, na epístola de Efésios. Mas, meus irmãos, sabendo que Cristo, nossa razão para frutificar, Cristo é a nossa razão pela qual nós estamos aqui. Nós precisamos viver uma vida arraigada e edificada nele para produzir frutos. Leia comigo Colossenses capítulo 2. O que Paulo vai aqui escrever no versículo 6 em diante. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Quando Cristo é a razão da nossa fé, quando Cristo é a razão do nosso ser, nós precisamos e nós nos arraigamos nele, somos edificados nele, precisamos ser edificados nele a partir da sua palavra. Nós precisamos confirmar a nossa fé nele, naquilo que fomos ensinados, naquilo que nós temos conhecimento da palavra de Deus, sempre abundando com ações de graças. E com cuidado, irmãos,
Se temos a nossa fé arraigada em Cristo Jesus, precisamos ter um cuidado. E o cuidado aqui Paulo traz nesse versículo 8. Para que ninguém se torne presa sua. Nós temos visto uma juventude e uma mocidade que tem sido presa fácil do inimigo. Muitas coisas têm vindo para tirar aqueles que são jovens da presença de Deus. Agora, por quê? Justamente o jovem. Porque o jovem tem força. O jovem tem vigor. João vai dizer, não é? João é que vai dizer: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. É uma constatação da força, da virilidade que tem um jovem. A força de um jovem não vai ser comparada à força de uma criança. Também não vai ser comparada à força de um idoso. O jovem é forte. O jovem, ele é disposto. O jovem, ele é uma pessoa dinâmica, atuante. Gosta de brigar por seus ideais. Gosta de lutar por aquilo que acredita. Até mesmo para defender a sua fé, quando ele tem essa fé. Então, aqui nós vemos que muitos jovens hoje estão sendo iludidos. Jovens que estão hoje nas universidades têm sido enganados pelas vãs sutilezas, pelas ideologias, pelas filosofias. Está crente na igreja, mas vai para uma universidade, sai descrente, sai ateu, porque não está arraigado, porque não está fundamentado, porque não está firme no caminho do Senhor, na palavra de Deus. E é uma tristeza dizer isso, porque aqueles que querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições, principalmente lá fora, principalmente nesse lugar lá fora, que é o meio acadêmico. Infelizmente, a gente tem visto, e olha, irmãos, que não precisa ser longe, não precisa ser somente numa universidade, numa faculdade, não. Uma faculdade teológica também, nós temos visto pessoas que têm se desviado, chega numa faculdade teológica, um seminário, e acaba também dizendo: não, isso aqui não é para mim, e sai e não quer mais saber de ser um cristão. O que é que acontece com essas pessoas? Com estes jovens? É porque eles não estão firmados, arraigados, não criaram raízes firmes, para que qualquer vento de doutrina, quando desce, eles estivessem de pé, sendo apologetas, defensores da sua fé em Cristo, porque não estão firmados por qualquer ensinamento, eles se desviam. Hoje, um cristão, uma cristã que entre num ambiente acadêmico, aí fora, para entrar e sair, ele tem que estar muito firme com Cristo Jesus. Porque são muitas coisas que são empurradas, são muitas vãs filosofias, fazendo do jovem presa fácil para afastá-lo de Cristo Jesus. Todo o sistema de mundo trabalha para nos afastar de Deus. Todo o sistema de mundo está corrompido e jaz do maligno, para que os crentes em Cristo Jesus se afastem da razão da sua fé, que é Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz: tomem cuidado, e aqui para jovens, e para a igreja, e para nós, e para os adolescentes, tomem cuidado, para que ninguém faça presa sua, por meio das filosofias, das ideologias, das vãs sutilezas, do engano do pecado. Que o pecado quer enganar as pessoas.
Não, você é crente, não tem problema não. Você ir aqui fazer isso não. Isso é um engano do pecado. Que nada, isso não é nada não. Você pode estar aqui e fazer as mesmas coisas que nós. Isso aqui, que nada, isso não vai lhe afetar em nada não. Engano do pecado. O pecado tende a enganar as pessoas. Tem pessoas que se enganam, querendo o evangelho e querendo viver uma vida paralelamente a ela. E não pode. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Ou há de agradar a um e desagradar a outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a Mamon ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou você serve a outro. É uma escolha. E tem muitas pessoas querendo agradar a Deus, adorar a Deus, mas também querendo servir a si próprio, andar segundo os seus pensamentos, andar segundo os seus caminhos, andar segundo o seu coração, que é enganoso. A Bíblia já diz que o coração é enganoso, mas querendo fazer uma coisa e outra, e não tem. No Evangelho não tem dois caminhos. O Evangelho é um caminho só. É o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é que o jovem tem que decidir. E às vezes fica difícil por ele. Porque tem muita gente querendo seguir tradições dos homens, que o versículo 8 Paulo está dizendo, segundo os rudimentos deste mundo e não segundo a Cristo. Quer estar no convívio dos santos, quer estar na igreja, quer estar servindo a Deus, mas não quer largar o pecado. Não quer mudar de vida, mudar de mente, metanoia, mentalidade mudada. Conversão, quebrantamento, mudança de direção. A Bíblia já diz que Jesus aqui fala, quem quiser vir após mim, quem quiser, você quer? Então, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue os seus desejos, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a proposta do Evangelho. Negar o meu eu, negar a vontade para andar segundo Cristo, andar segundo Deus, olhando para as coisas que são do alto e não para as que são da terra. Irmãos, Cristo fez algo tão grande por nós. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Olhe comigo aí, já estou terminando. Olhe comigo aí. Versículo 13. Colossenses 2. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Irmãos, olha o que Jesus fez, riscou o escrito de dívida, a cédula que era contra nós, a promissória que era contra nós, de dívida, que o pecado que estava sobre nós. Os irmãos sabem que o salário do pecado é a morte, está escrito. O salário, a recompensa de quem peca, do pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o salário do pecado, a recompensa do pecado, a recompensa é a morte. Mas, irmãos, glória a Deus, que o dom gratuito de Deus
é a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? O pecado quis nos matar e nos levar para o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Ele, com Cristo Jesus. E é porque somos salvos, e é porque somos remidos, é porque Jesus rasgou esta promissória, esta cédula, esta dívida do que o pecado fez, nos tirando da presença de Deus. É a razão de nós crermos nele. É a razão da gente adorar Ele. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como aqui lemos. Estávamos mortos. O pecado tinha domínio sobre nós. Era o pecado que regia as nossas vidas, que controlava a nossa mente, controlava o nosso coração, controlava as nossas atitudes, controlava os nossos pensamentos. Era o pecado que controlava aquilo que nós falávamos. Mas Jesus veio e aniquilou o pecado, nos dando vida eterna, nos limpando, nos purificando, nos tornando justos diante de Deus. A justificação diante do Pai. É por isso que é a razão da nossa fé. Cristo é a nossa razão. É a razão da nossa fé por isso. Porque Ele nos comprou por o preço de sangue. Cristo nos comprou com preço de sangue. Por amor a mim e a você. Para que pudéssemos caminhar com Ele, andar nele, estar arraigado nele, firmados nele, edificados nele, confirmados na fé nele. E ele triunfou na cruz. O texto que acabamos de dizer, que diz que ele removeu toda a dívida que tinha contra nós, dívida que o pecado nos assalariou com a morte. Ele removeu, cravando naquela cruz, despojou principados e potestades. A morte foi vencida, irmãos. O diabo foi vencido ali. A morte foi vencida. E ele triunfou nessa mesma cruz. É esta que é a razão da nossa fé em Cristo. É por isto. É porque Ele nos criou. É porque Ele nos justificou. E porque nós vivemos para Ele. E é por isso que nós vivemos para Ele. Esta nova geração, ela precisa se voltar para o Pai. Se voltar para Jesus. Se voltar para Deus. Nós fomos criados por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus. Fomos criados para a sua glória. Nós fomos criados para Ele. Para falar do seu amor. Para falar da sua compaixão. Para dizer ao cansado que há alívio em Cristo. Para dizer para aquele que está necessitado, com fome, que Jesus é o pão da vida. Para aquele que está sedento, que Jesus é a água da vida. Para aquele que está perdido, que Jesus é a porta, que ele pode entrar, segura. Para dizer para aquele que não sabe para onde vai, está sem direção, que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É por isso que Ele se torna a razão da nossa fé. É porque Ele nos salvou. Ele tirou onde você estava para lhe dar nova vida. Hoje você tem nova vida. É porque Ele lhe encontrou. É porque Ele lhe amou. Ele te resgatou, trouxe para perto de si. E qual a resposta que a gente dá? Qual a resposta que eu dou
diante de tantas bênçãos espirituais. Emily aqui há poucos instantes falou, né? Falou de tantas bênçãos materiais e espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Mas a maior bênção foi Ele ter nos resgatado, irmãos. Que agora o pecado mais não tem poder sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele não tem mais domínio sobre nós. E se cairmos, e se fraquejarmos, nós temos um advogado que está à destra de Deus e que perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas não é somente perdoar, não. É nos purificar, nos tornar puros de toda injustiça. É por isso que Jesus é a razão da nossa fé. É porque Ele fez isso por mim, por você. E quer fazer por tantos outros quanto abram o coração para receber Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar por estas bênçãos que temos em Cristo Jesus. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer as bênçãos que emanam da cruz. Nós queremos agradecer porque fomos criados por Ti, Senhor, com um propósito de sermos para o louvor da Sua glória, para refletirmos a Sua glória, Senhor, como astros no mundo, reluzindo, refletindo a luz de Cristo. Nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa fé. Nós fomos criados para Ti, Senhor. Nós fomos criados para ser testemunhas do Senhor, discípulos do Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez pedir pela juventude. A juventude que lá fora anda errante, precisando de um pastor. E o Senhor pode ser esse pastor para estas pessoas. O Senhor pode ser o pastor para a juventude que está dentro da igreja, guiando os passos, mostrando o caminho em que deve andar, a maneira de viver que Te agrada, a maneira de pensar que Te agrada. Ó Deus, nós queremos suplicar por esta geração que aí vive, ó Deus, ainda não se encontrou contigo, porque cria resistências. Nós queremos pedir pela libertação destes, Senhor, pela salvação destes, Senhor, que tem andado ainda, ó Deus, manietados pelo inimigo. Ó Deus, liberta o jugo que está sobre eles, os fardos que estão sobre eles, o pecado que os acorrenta. Deus, em nome de Jesus, somente o sangue de Jesus tem poder. Somente traz um quebrantamento, Senhor, para os jovens. Traz um reconhecimento, Senhor, de que eles necessitam de Jesus, para que eles possam se encontrar com Deus e serem salvos. Queremos pedir pela juventude cristã, de uma maneira geral, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, na fé, que eles possam caminhar na doutrina dos apóstolos, que eles não, ó Deus, que eles possam caminhar firmes com Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Que eles, Senhor, não venham se contaminar com este mundo, venham se embaraçar com as coisas deste mundo, mas que eles venham viver uma vida piamente santa aos Teus pés, com espírito contrito e quebrantado, obediente à Tua palavra, obediente à Tua voz, Senhor. Ó Deus, traz de volta aqueles que estão afastados. Traz, Senhor, o Teu regaço, aqueles, Senhor, que estão perdidos. E usa a Tua igreja como canais da Tua graça, canais da Tua glória, Senhor. Oh, Pai.
Faz isso em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós queremos ver, Senhor, uma juventude cheia do Espírito de Deus. Uma juventude cheia do Espírito Santo. Cheia de poder e ousadia para te servir. Ó Deus, aviva, Senhor, cada jovem, cada adolescente, para que possam ganhar outros para o teu reino. Obrigada, Senhor, muito obrigada por esta noite. Obrigada pela tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, com orações silenciosas, nós estamos despedidos.